Sob um céu nublado, uma equipe de cientistas lança seus equipamentos no Lago Ness. Eles acreditavam estar prestes a realizar uma simples varredura de rotina. Mas o que encontraram mudou tudo. Às 6h42 da manhã, o sonar registrado indicou algo inusitado. A presença de um objeto de quase 9 metros nadando nas profundezas da parte norte do lago. Não era um tronco, e sim algo em movimento controlado, deslizando gentilmente, mas com precisão. Drones subaquáticos foram lançados e filmaram uma silhueta na borda da lama. Curvas obrigatórias, um deslocamento suave e uma barbatana. Não era humano, não era madeira, mas algo vivo, chamado de Projeto Varredura Profunda 2. Esse esforço homenageia uma expedição feita em 1987, mas, dessa vez, com tecnologia de ponta, como sonar avançado, drones aquáticos e kits de iDNA. O que era apenas uma curiosidade virou pura adrenalina. Numa outra expedição, da Deep Scan Cruise, um dos sonares de alta precisão detectou algo estranho. Uma anomalia distinta que estava repousando a mais de 210 metros de profundidade. Os especialistas descreveram como uma possível presença substancial submersa, ou, quem sabe, uma criatura aquática de grandes proporções vivendo nas sombras do lago. Segundo Nagina Ishak, gerente do Loch Ness Center, os dados levantam novas questões sobre o que realmente habita aquelas águas. Essas leituras de radar despertaram muitas perguntas sobre o que realmente se esconde nas profundezas do Lago Ness. Ela revelou que novas análises já estão em andamento, podendo determinar um marco histórico na busca por Nessie. O Deep Scan Cruise não é uma simples excursão turística. Trata-se de uma operação de investigação também equipada com tecnologia de ponta. Além de sonar e radar, usam hidrofone para captar sons e até câmeras holográficas para registrar imagens do fundo. A meta é descobrir de uma vez por todas o que realmente vive no coração do lago mais famoso da Escócia. A lenda da criatura está tão enraizada no imaginário popular que até o herdeiro do trono da Inglaterra, Príncipe William, se interessa pelo caso. Durante uma visita à Nature Matrix, um laboratório de pesquisa próximo a Londres, o futuro rei questionou se a tecnologia da instituição, capaz de extrair DNA ambiental, o chamado iDNA, de água e de outros elementos naturais, já havia sido usada para resolver a velha questão de Nessie, que é o apelido carinhoso ao monstro do Lago Ness. Enquanto observava uma demonstração, William brincou: "Isso significa que vocês podem encontrar um monstro do Lago Ness?" Foi então que a fundadora da empresa, doutora Cat Bruce, revelou que, de acordo com as análises já realizadas no lago mais famoso da Escócia, a criatura lendária provavelmente não passava de uma enguia muito grande. Ela explicou que pesquisadores da Nova Zelândia haviam coletado amostras de iDNA no local e não encontraram nada além de vestígios desse animal, enguia. A cientista acrescentou que, para sustentar o mito, bastaria que alguma amostra apresentasse um DNA desconhecido. Mas isso nunca aconteceu. Bruce já foi convidada a usar a tecnologia para investigar outras criaturas lendárias, como o Pé Grande e o Yeti. Mas todos os esforços resultaram no mesmo. Nenhum indício concreto. A pesquisa a que a cientista se referiu foi feita na primeira onda de DNA ambiental em 2018, quando o geneticista neozelandês Neil Gemmell e sua equipe da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, coletaram amostras da área do avistamento que foram enviadas aos melhores laboratórios da Europa. A análise do DNA presente em mais de 500 amostras de água do Lago Ness foi impressionante, pois o resultado pôde eliminar várias possibilidades que já haviam sido levantadas anteriormente. Não havia nenhum sinal genético de répteis pré-históricos, tampouco de tubarões, bagres, esturjões, animais que poderiam ser
confundidos com a criatura. O que mais chamou a atenção nas amostras coletadas foi que havia DNA de enguia. E não pouca coisa. De acordo com Gamble, é possível que uma enguia extraordinariamente longeva possa atingir até 4 metros de comprimento. Uma explicação improvável, mas que se encaixa em algumas descrições históricas de Nessie. Claro que, para os caçadores do monstro, a enguia gigante não é a única possível explicação para ele. Ao longo dos anos, nos avistamentos da suposta criatura, ela foi descrita como um dinossauro moderno. Mas as visões também foram atribuídas a diversos fenômenos comuns, desde ondas provocadas por barcos, olha só, até troncos flutuantes. Troncos não se movimentam de uma maneira tão precisa, né? Agora, porém, ninguém esperava encontrar algo totalmente novo. O lago guarda algo realmente único. A notícia explodiu nas mídias sociais, jornais, emissoras e transformou uma lenda folclórica em algo real aos olhos da ciência. Estudos estavam começando até em universidades e a criptozoologia ressurgia como uma disciplina séria. O naturalista escocês Adrian Shine, que investiga o mistério há mais de 50 anos, acredita que parte das observações pode ser culpa das aves aquáticas, como cisnes e outros animais de pescoço longo. Põe longo nisso, né? Para confundir. Segundo ele, em condições de águas calmas, a percepção à distância e tamanho pode ser facilmente enganada. E como se as teorias não fossem curiosas o bastante, há alguns anos um acadêmico ousou sugerir que o monstro poderia ser, na verdade, o órgão sexual de uma baleia, vê se pode. A hipótese, no entanto, claro, acabou sendo rapidamente descartada e alvo de piadas impiedosas, com toda razão. Os relatos não são poucos e já foram mais de 1000 avistamentos registrados, desde o começo da lenda do monstro do Lago Ness, em 565 d.C., quando o monge São Columba teria confrontado essa criatura. A descrição era da criatura que lembra um plesiosauro, um réptil marinho carnívoro, com um corpo semelhante ao de um brontossauro, que viveu no período Jurássico. Essa imagem criada no imaginário coletivo combina perfeitamente com a famosa fotografia em preto e branco dos anos 30, que a maioria de nós já viu de alguma maneira, que é chamada a foto do cirurgião. Infelizmente, o registro acabou sendo desmascarado como a imagem de um brinquedo submarino com uma cabeça de argila moldada. Mesmo assim, a especulação nunca morreu. Você sabe, os supersticiosos nunca se dão por vencidos. E já houve até quem sugerisse que os avistamentos eram, na verdade, elefantes de circo que teriam entrado no lago. Mas dados de 2024 falam que o lendário monstro Ness pareceu mais tímido do que nunca. Pelo menos é o que diz o registro oficial de avistamentos. Ao longo de todo o ano, Ness teria mostrado a cabeça acima da superfície apenas 3 vezes. No total, foram 5 registros, menos da metade do número do ano anterior, e 2 deles capturados por sonar. Um desses registros veio do capitão Sean Sloggy, em 22 de setembro, quando navegava pelas águas geladas das terras altas da Escócia. O sonar revelou um objeto enorme a 98 metros de profundidade. É a maior coisa que já vi. Foi arrepiante. Deixa você sem palavras, contou ele. E como se isso não fosse suficiente, em abril do ano passado, a primeira foto oficial de um possível avistamento reacendeu as discussões. Além dos 2 registros por sonar, houve também 2 avistamentos por webcams e um relato presencial feito por uma família. O registro foi feito por Perry Malm, um diretor de empresa de Londres que visitava o Lago Ness pela primeira vez com a esposa, Shannon, e seus 2 filhos. Enquanto observavam a baía próxima ao castelo de Urquhart, um dos pontos mais lendários para aparições de Ness, Shannon notou o que parecia ser uma cabeça negra emergindo das águas e se movendo contra a corrente. A família observou aquela cena por cerca de 4 minutos, antes que aquela figura desaparecesse. Malm, que antes se declarava totalmente cético,
confessou, claro, ter mudado de ideia. Paige Daly, funcionária do registro oficial, explicou que a maioria dos relatos não é aceita, pois existe um critério rigoroso para confirmar avistamentos. Ainda assim, desde que o registro foi criado, os relatos mantêm viva a lenda e a dúvida sobre o que, afinal, se esconde nas profundezas escuras do Lago Ness. A comunidade local nunca perdeu as esperanças do ser mítico ser real. Nas florestas escocesas, os kelps, espíritos aquáticos capazes de se transformar em cavalos, assustavam gerações. Não eram contos vazios, eram avisos. Entre a neblina e as montanhas, o lago de quase 240 metros guardava segredos há muito tempo. O que Nessie realmente representa? Um espírito ancestral? Um animal conhecido? Ou algo ainda muito mais extraordinário? Quem viu Nessie não eram místicos, eram pilotos, policiais, mergulhadores, que relataram um corpo longo, ondulações suaves, olhos nas profundezas. E o mais impressionante é que as descrições eram praticamente idênticas, mesmo vindas de épocas distintas. Depois do avistamento, em 1934, a vila de Drummadrochit virou rota obrigatória de turistas. Passeios de barco, souvenirs, curiosidade global. Num instante, o mito transformou a economia local. Cientistas partiram para outros lagos, florestas remotas e até oceanos profundos. Folclore e tecnologia trabalhando juntos, principalmente a favor da economia. Em 2026, uma nova expedição turística já está marcada para continuar a tentativa de desvendar o mistério do Lago Ness. E a pergunta que tentará ser respondida é: o que mais pode estar por aí? O que você acha? De tudo que você já leu, viu, você tem algum palpite, algum comentário? Deixa pra gente a sua teoria e continue com a gente nessa jornada pelo desconhecido. Agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.